Pessoal, 10h34, quase 10h35. Sejam bem-vindos novamente aos que já estavam aqui, bem-vindos aos que chegaram agora. Hoje teremos uma apresentação sobre o Microsoft Intune, apresentação do Rafael Bonani, nosso analista de pré-vendas e projetos Microsoft. Temos também a presença do Iblaí Vasconcelos, que é nosso arquiteto de soluções Microsoft aqui na Gênesis também, mas o foco da apresentação hoje será no Rafael. Quero dizer que para vocês que fiquem à vontade para deixar seus comentários, perguntas, feedback, todos no chat durante a apresentação e na aba de Q&A, ou PIR, se seu time estiver em português. Mas também queria avisá-los que ao final da apresentação, faltando uns 5 minutos para o final da agenda, vamos abrir o microfone de vocês para que vocês fiquem mais à vontade, para que possam fazer comentários, tá bom? Pessoal, antes do Rafael se apresentar e iniciar a apresentação, queria só dar uma palavrinha sobre a Gênesis, né? Para quem não conhece a Gênesis é uma empresa uma integradora de TI de mais de 25 anos de mercado. Trabalhamos com todo tipo de tecnologia global, falando de rede, segurança, colaboração, cloud, tudo que vocês possam imaginar aí que possam precisar. Então, contem conosco para todas as necessidades de TI e vamos aproveitar essa apresentação sobre essa nova tecnologia que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Rafael, quando quiser, pode começar. Ô Pedro, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como o Pedro já me apresentou aí, meu nome é Rafael Bonani, trabalho aqui na Gênesis aqui como analista de pré-vendas, Microsoft e projetos. Já estou na área aí de TI há mais de 12 anos e trabalhando com o Intune aí, estou há uns 3, 4 anos já atuando, então já tenho um conhecimento já com o Intune e vou estar apresentando para vocês aí hoje. A gente vai apresentar algumas funcionalidades aí do Intune, principalmente da licença padrão do Intune. E é isso, bora começar? Bom, pessoal, o Microsoft Intune, ele foi criado há mais de 10 anos, lançado há mais de 10 anos pela Microsoft. Ele é um serviço de gerenciamento de ponto de extremidade baseado em nuvem. Ele permite proteger dados em diversos dispositivos, administrar aplicativos e identidades, além de controlar o acesso de usuários às informações armazenadas em dispositivos móveis, computadores, desktops ou pontos de extremidades virtuais, certo? O Intune tem uma integração com o System Center para fazer um cogerenciamento de uma infraestrutura local e com isso ter um gerenciamento junto com um AD local, seria, né, com o System Center. E ele também tem uma integração junto com outras ferramentas do próprio Intune, que daí entrariam em outros planos do qual a gente vai estar apresentando para vocês aí. Mas exemplos seriam Endpoint Analytics, um Autopilot e tem o Intune Suite, que é uma ferramenta que traz mais ferramentas avançadas aí. O Microsoft Intune, ele tem uma integração aí que a gente pode... estão em 5 casas aí. Seria o MDM, que seria o gerenciamento de dispositivo móvel, o MAM, gerenciamento de aplicativos móveis, gerenciamento de ponto de extremidade, análise de ponto de extremidade e segurança de ponto de extremidade. A parte de segurança ali, para falar mais dela, junto com o Microsoft Defender, principalmente o Defender for Endpoint, ele traz uma camada mais avançada de proteção. Então, o Microsoft Intune, ele consegue fazer uma proteção básica ali, mas quando ele está integrado junto ao Microsoft Defender, e aí o Microsoft Defender for Endpoint, ele faz uma integração muito mais, uma camada muito mais avançada de segurança, certo? Aí a gente vai apresentar agora os planos do Microsoft Intune. O plano 1, que seria o padrão, ele traz todo o gerenciamento de dispositivos e aplicativos, a parte de segurança. O Intune Plano 2, ele é um add-on, um adicional do Plano 1. Então, para você adquirir o Plano 2, você necessariamente tem que ter o Plano 1. E o Plano 2, ele traz algumas funcionalidades a mais ali, que seriam um túnel para aplicativos, um gerenciamento de dispositivos de especialidade, atualizações de firmware para Android, e tem algumas outras funcionalidades aí que estão
futuramente vão estar dentro do plano 2. O Intune Switch, ele também é um add-on do plano 1. Então, para você ter o Intune Switch, você tem que estar com o plano 1 adquirido. E aí ele traz algumas soluções incluídas nele, que seriam ajuda remota, gerenciamento de privilégios de dispositivos, analytics avançado, gerenciamento de apps avançados e gestão de certificados baseados em nuvem. Hoje, nós vamos dar foco mais no plano 1. Nós vamos apresentar o plano 1 para vocês. Nós vamos, na agenda de hoje, estar apresentando quais as licenças que o plano 1 está incluído. E vamos apresentar a parte de MDM, MAM, todo o gerenciamento dele ali. E depois, ao final, eu vou estar apresentando o portal do Intune, mostrando para vocês o portal, o gerenciamento. A gente já tem algumas configurações, algumas políticas configuradas, criadas ali. E depois de apresentar todo o portal ali para vocês, eu vou estar apresentando uma demo com uma máquina Windows, onde eu vou ingressar ela com o usuário dentro do Intune, né, dentro da corporação, e aí ele já vai ali receber automaticamente as políticas que a gente já configurou, beleza? Então, o Intune Plano 1, ele está incluso em algumas licenças. Aí a gente tem na linha Enterprise ele no Microsoft 365 E3, E1, desculpa, E3, E5, F1, F3 e na linha Enterprise Mobility, tanto do E3 e do E5. Na linha Business, ele está incluso somente na linha Business Premium, certo? E também temos a linha educacional e governamental, que daí ele está dentro do G3, G5 para governamental, e ele tem um Intune para educação, certo? Aí a gente vai começar a falar do Intune Plano 1. O Intune Plano 1, ele tem o MDM, gerenciamento de dispositivos móveis. O MDM, ele suporta diferentes plataformas, Windows, Android, macOS. Ele aumenta a eficiência de gestão desses dispositivos. E aí, ele também tem a segurança e conformidade. Ou seja, o dispositivo, para ele estar em conformidade com o Intune, com as políticas da corporativas, né? Você tem que aplicar algumas regras dentro do dispositivo. Ou seja, talvez um BitLocker, que são políticas que a gente vai estar criando e o dispositivo tem que estar com aquilo ativo para ele entrar em conformidade. E os dispositivos podem ser dispositivos pessoais, dispositivos corporativos, dispositivos existentes, ou seja, dispositivos que estão lá no System Center ou dispositivos que estão no AD local, dispositivos novos, e aí nós temos as políticas de conformidade, configurações personalizadas, a segurança e relatórios detalhados desses dispositivos. Depois nós temos o MAM, que seria o gerenciamento de aplicativos móveis. Ele também suporta diferentes plataformas, como Android, iOS e o iPadOS. Ele aumenta a eficiência desses aplicativos, uma gestão mais completa desses aplicativos, tanto na parte de segurança e também na parte de atualização. A gente pode fazer na parte de atualização, por exemplo, a gente pode testar antes essa atualização e depois disponibilizar ela para esses para esses dispositivos. Ou seja, esses aplicativos eles vão estar sendo atualizados antes pelo Intune ali. A gente pode fazer alguns testes e depois liberar ele para todos os dispositivos que têm esses aplicativos liberados, certo? Então aí a gente tem a proteção de dados desses aplicativos. A gente tem o controle de acesso a esses aplicativos também, que podem ser configurados, o controle, a configuração e atualização desses aplicativos e uma gestão em dispositivos pessoais. Ou seja, a gente vai trazer, vou dar um exemplo nos próximos slides, mas a gente tem uma gestão ali, seria do perfil de trabalho dentro desses dispositivos pessoais. O Intune ele vai criar, se for dentro de um Android ou de um iOS, ele vai criar um perfil de trabalho onde ele vai os aplicativos corporativos não têm relação, integração com os aplicativos pessoais daquele dispositivo, certo? Aqui a gente fala do gerenciamento de dados corporativos. Falando de MDM, de dispositivo, a gente registra esse dispositivo,
Aí a gente tem todo um reporte, uma análise dele, do como que está o dispositivo, e ali a gente consegue fazer uma remoção dos dados. Então a gente consegue fazer um gerenciamento de dispositivos que pertencem à empresa e a gente consegue remover esses dados que estão nele através da console do Intune. E o do aplicativo seriam basicamente a mesma configuração, só que para aplicativos e não dispositivos. E ali dentro do aplicativo também a gente consegue fazer um bloqueio e a remoção deles totalmente ali pelo portal do Intune, certo? Aqui a gente tem um exemplo de como que seria um celular aí, um dispositivo, né, pessoal, que a gente pode configurar. Então, ali foi igual eu falei para vocês, a gente tem um aplicativo gerenciado onde ele criaria um perfil de trabalho e aí ele não tem integração com os aplicativos pessoais. Os aplicativos pessoais não têm acesso a esses aplicativos gerenciados. A gente faz um bloqueio onde não tem integração nenhuma. E aí aqui, por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui de anexos de e-mail, como arquivos de Excel, de Word, ou arquivos que estão dentro do OneDrive, né, do OneDrive for Business, e a gente consegue fazer um bloqueio para que esses arquivos não sejam copiados, colados dentro do dispositivo pessoal. A gente consegue fazer esse tipo de aplicação de bloqueio. Caso seja um aplicativo, desculpa, um dispositivo que seja corporativo, totalmente gerenciado pela empresa, aí sim a gente consegue liberar para que o usuário consiga fazer download desses arquivos. Mas quando é um dispositivo pessoal, a gente consegue estar fazendo esse bloqueio dentro do Intune para que o usuário não consiga baixar para o OneDrive pessoal dele, por exemplo, que é o que a gente está tendo aí na apresentação, certo? Então a gente tem toda uma camada de segurança, de proteção aí, que a gente configura ali em políticas do Intune para que seja diferenciado a gestão de dispositivos gerenciados e dispositivos pessoais, tá certo? Aqui falando do gerenciamento de pontos de extremidade, ele também dá suporte a diferentes plataformas, Windows, Android, macOS, iOS e agora também já faz um tempo aí que foi liberado por Linux. É, Todos eles precisam estar em conformidade para que esse gerenciamento seja realizado, certo? E aí a gente, dentro desse gerenciamento, a gente tem proteção e gerenciamento simplificado, fortalecimento da segurança e redução de custos, que é um ponto bem bastante importante aí, que o licenciamento do Intune, ele ajuda a trazer economias significativas, tá certo? Passando aqui, a gente vai para a segurança do ponto de extremidade. Ele ajuda na redução de riscos, gerenciamento centralizado o zero trust, que seria a confiança zero, para a gente aplicar ela. Ele também suporta aí a segurança do ponto de extremidade, plataforma Windows, Android, macOS, iOS e Linux. Legal? Dentro dele, a gente tem um exame, um diagnóstico ali do dispositivo, né? Um exame do status como o dispositivo está, implantação da linha de base de segurança, políticas de segurança focadas, requisitos de conformidade e integração com o Microsoft Defender para o ponto de extremidade, que foi o que eu falei antes no outro slide, que é onde a integração do Intune com o Defender para o for Endpoint, ele traz uma camada muito avançada de segurança aí para os dispositivos e aplicativos. Aqui a gente traz um slide onde a gente mostra o gerenciamento de dispositivos, dos dados da empresa, né? Gerenciamento de dados de trabalho em dispositivos móveis, automatiza a implantação usando o Windows Autopilot e proteja seus dispositivos com o Defender for Business. Falando do Autopilot, ali a gente pode criar perfis de instalação dele, de implantação, do qual ele já vai trazer algumas políticas, algumas regras ali configuradas, pré-configuradas, e aí a gente faz essa implantação através do Windows Autopilot. E depois eu vou estar demonstrando ali no portal para vocês verem. E aí, como eu falei mais uma vez, sobre proteger os dispositivos com o Defender for Business, é, do endpoint, que ele traz uma camada completa aí de segurança. Aí gerencie e proteja qualquer ponto de extremidade na nuvem.
Aí a gente consegue gerenciar dispositivos de propriedade da empresa e pessoais, obter segurança ativada por padrão, que aí seria uns requisitos de confiança Zero Trust, né? Atualizações automáticas para o Windows e Microsoft 365, estrutura sua conformidade de ponto de extremidade e definir o acesso condicional com base no risco. O acesso condicional aí, a gente pode estar falando talvez de uma configuração de região. Por exemplo, a gente configura, bloqueia ali, faz uma política de bloqueio onde o usuário ele só consegue acessar se ele estiver no Brasil. Caso ele esteja em algum outro país, alguma outra região que seja bloqueada, ele não vai conseguir ter o acesso. E aí depende tudo de uma liberação do time de TI dentro do Intune, ou dentro do, porque o acesso condicional também está dentro do Entra ID, do antigo Azure AD. Então aí a gente consegue fazer essa gestão ali, esse bloqueio, ou tá liberando através do Intune ou do Entra ID, tá certo? E aqui a gente tem quais plataformas que a gente consegue atender aí com o Intune. O ponto de extremidade seriam Windows e macOS, os sistemas operacionais de dispositivos móveis Android, iOS e também tem o iPadOS também junto, que não está aqui, mas ele faz parte. E áreas de trabalhos virtuais, como o Windows 365 ou o área de trabalho virtual do Azure, seria o AVD. Ele também, a gente consegue ter as máquinas do AVD ou Windows 365 ingressadas no Intune para a gente poder fazer todo o gerenciamento desses dispositivos também. A área de trabalho virtual, os dispositivos da área de trabalho virtual do Azure, ele inclusive a gente consegue ter um ambiente híbrido também. Essas máquinas podem estar sendo ingressadas no AD local, como no Intune. E aí a gente tem um gerenciamento híbrido ali dele, porém quem vai fazer o gerenciamento total dele vai ser o Microsoft Intune, tá certo? Aqui em análise de ponto de extremidade, o análise de ponto de extremidade está liberada somente por um Windows nesse momento. Ele vai, pelo que a Microsoft passou, vai estar liberado para outras plataformas, mas por enquanto ele está só por um Windows. Aí, com essa análise, a gente tem uma otimização proativa, redução de custos e visibilidade aprimorada, que a gente consegue ter uma visualização ali, um relatório do dispositivo. Então, a gente tem identificação proativa de problemas, e a otimização da experiência do usuário, que aí a gente consegue ter bastante status ali, relatórios de como que tá, para a gente poder ajudar o usuário final a ter uma experiência melhor, uma produtividade melhor ali, com algum problema que ele tenha, a gestão fica melhor com o Intune, certo? Aqui, pessoal, a gente está demonstrando aqui uma arquitetura onde ele mostra os produtos do Intune, certo? E toda a integração que tem. Ou seja, ele traz o Intune tem uma camada muito robusta ali de integração com vários com on-premise, né, que seria com o Defender. A gente tem algumas integrações também de MDM assim com aplicativos ou desculpa, MAM de aplicativos de terceiros. A gente consegue fazer uma gestão assim também e a gente consegue fazer uma gestão de Windows Update nos dispositivos. Então a gente tem uma integração muito grande aí do Microsoft Intune, onde ele é bastante robusto. A Microsoft tem trabalhado cada vez mais para estar atualizando o Intune. Então, provavelmente vai surgir no futuro mais integrações aí dele, mas aí ele já é bem completo. É uma ferramenta assim que traz uma gestão muito ampla tanto para dispositivos quanto para aplicativos, e tem muita coisa para mostrar na hora que a gente passar ali para o portal do Intune, a gente vai poder demonstrar para vocês aí quanto ele está completo, com bastante opções de configuração aí, de configurações de perfis de configuração ou de conformidade, tá certo? Ah, e falando da integração, ele também tem integração ali com a Apple Play Store, Google Play Store e a Microsoft Store, que aí a gente tem toda uma integração com esses aplicativos ali, que muitas vezes tem aplicativos que a gente disponibiliza que são aplicativos dessas plataformas, do Apple Play Store ou do Google Play Store, tá certo? Aqui eu estou trazendo para vocês, pessoal,
Rafa, Oi, pode falar, Igor. desculpa te interromper aqui, eu queria só complementar um pouquinho, aí depois você finaliza falando Claro. da parte do Gartner aí, que é bem importante. Eu queria complementar aqui, pessoal, a apresentação do Rafael, né, trazendo aqui um overview geral do Intune, no sentido de entender onde ele se aplica e quais são, principalmente, ali os benefícios de utilizar o Intune. O Intune, basicamente, é uma ferramenta de gerenciamento de endpoint, e de aplicações, né? E quando a gente fala de endpoint, a gente está falando de qualquer dispositivo, seja físico ou virtual, que o usuário final acesse. Então, a gente está falando de notebooks, de celulares, de tablets, de máquinas virtuais, se for o caso, né, que precisam ser gerenciadas pela organização para garantir a segurança e a conformidade daquela organização referente aos dados dessa organização. Então, se você está preocupado com a segurança dos seus dados, se você está preocupado com a forma como o seu usuário está acessando esses dados ou acessando aquele dispositivo da organização e você precisa garantir isso, você pode utilizar o Intune para te ajudar nesse gerenciamento. Eu imagino que muitos de vocês aqui sejam da área de TI, e já conheçam, por exemplo, o Active Director. Talvez vocês já até utilizem o Active Director no dia a dia para poder fazer o gerenciamento ali das identidades, né, o login e senha, fazer a aplicação de GPO, que são políticas ali que você pode aplicar para gerenciar o teu ambiente on-premise, né, os teus servidores locais, as máquinas dos usuários e tudo mais. Então, o Intune é uma plataforma que ela vem com o intuito de fazer esse tipo de gestão de forma descentralizada. Quando eu digo descentralizada, eu digo que os seus dispositivos não precisam estar dentro da sua rede local. Se você tem, por exemplo, funcionários, né, usuários que estão trabalhando remotamente, né, ou pessoas que às vezes nem trabalham remotamente, mas precisam se deslocar, né, viajar, visitar um cliente, alguma coisa desse tipo, e muitas vezes essa pessoa ainda assim tem que acessar o e-mail corporativo, tem que acessar um aplicativo da empresa, um sistema de RP, um CRM, alguma coisa através do notebook dele ou do celular, e você precisa garantir a segurança desses dados, né? Quando o usuário está acessando isso de fora da tua organização. E o Active Directory muitas vezes não supre esse tipo de necessidade. Ou para que ele supra, necessita de uma infraestrutura gigantesca, de VPN, um monte de coisa. Então, o Intune é uma plataforma para você centralizar o gerenciamento, mas ao mesmo tempo descentralizar o acesso. Tá? Então, você consegue fazer a gestão do teu ambiente, dos teus dados, garantir a segurança onde quer que esteja o teu dispositivo, onde quer que esteja o teu usuário, certo? Por quê? Porque essa ferramenta ela roda na nuvem. Ela está integrada com as contas do Microsoft 365. Então, se o teu usuário ele tem uma conta do Microsoft 365 e ele tem uma licença do Intune, por exemplo, ele vai conectar esse dispositivo no Intune e a partir dali você vai poder fazer a gestão desse dispositivo. Você vai poder aplicar política de segurança, você vai poder aplicar política de conformidade, você vai poder aplicar, por exemplo, segurança na identidade, né, no login e senha do usuário, como um acesso condicional, entre muitas outras coisas. Então, em muitos casos, o AD, né, o Active Directory, ele deixa de fazer sentido, ele deixa de ser necessário para você e você tem uma economia de custo porque você não precisa mais manter um servidor físico rodando um Active Directory, você não precisa mais manter um licenciamento de um Windows Server, por exemplo, para aquele servidor físico, você não precisa mais manter toda uma infraestrutura física de rede, cabeamento, switch, firewall, muitas outras coisas nessa infraestrutura local para poder fazer essa gestão. Por quê? Porque uma simples licença dessa ferramenta conectada com a conta do teu usuário e do teu dispositivo, você já tem toda essa gama de recursos de segurança para fazer essa gestão. Então, é aí que entra o benefício da economia de custo, tá? Essa arquitetura que o Rafael trouxe aqui, ela exemplifica muito bem a gama de conectividade que o Intune tem.
a quantidade de ferramentas e soluções que podem ser integradas com ele. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui algumas ferramentas da própria Microsoft, alguns recursos que fazem parte do próprio Intune e alguns recursos e ambientes que você pode se conectar com ele. Então, a gente tem ali no canto direito o ambiente on-premise, onde você pode, inclusive, gerenciar servidores, se você tiver, e conectar esses servidores no Intune. Você tem ali os dispositivos móveis, Windows, Mac, Android, iOS, Linux, né, que pode ser dos teus usuários, que podem estar em casa ou podem estar no escritório, ou seja, onde for, e você vai conectar no Intune e vai gerenciar esses dispositivos e garantir a segurança deles. Você tem ali algumas APIs, né, que você pode conectar no Intune e trazer dados de outros ambientes, outras aplicações que você queira monitorar, gerar relatórios, garantir a segurança também. Então, são inúmeras as possibilidades. E quando a gente fala de segurança, principalmente, se você tem um endpoint protection, né, como, por exemplo, o Microsoft Defender, né, para garantir a segurança do teu endpoint, você integra ele com o Intune e você amplia ainda mais o nível de segurança da tua organização para o teu dispositivo de endpoint ali. Por quê? O Intune ele traz muitos recursos de segurança, como, por exemplo, criptografia do disco, do notebook do usuário, para criptografar os dados ali e garantir que, se esse dispositivo for roubar, o disco está criptografado. Ninguém vai ter acesso aos dados da minha empresa. Por exemplo, bloqueio de compartilhamento de dados com aplicativos não homologados. Então, se você tem ali, por exemplo, o Word, né? O usuário ele abriu um documento Word que tem ali um conteúdo que é privado da empresa, né? Imagina se esse usuário for mal intencionado e ele tentar copiar esse conteúdo desse documento privado da empresa e compartilhar onde ele não deve, né? O Intune garante a segurança para você. Então, esses são dois exemplos de recurso de segurança que o Intune entrega para você naturalmente ali no plano 1. Mas e se você puder fazer a análise de vulnerabilidade do dispositivo para saber se talvez o dispositivo foi infectado por algum malware, alguma coisa desse tipo? O Microsoft Defender, né, que é o Endpoint Protection, integrado com o Intune, vai fazer essa análise e vai gerar os relatórios para você. Então, essas duas ferramentas em conjunto aumentam o potencial de segurança para você e para a sua organização. Então, trabalham em paralelos ali. Não significa que você precisa ter os dois, mas que se você tiver e quiser elevar esse nível de segurança, vai ser muito, muito melhor do que o Intune por só já é, né? Então, esse overview aqui, só para a gente trazer ali objetivo e principalmente elucidar aqui para quem talvez não tenha entendido o que é o Intune, para que ele serve, onde ele se aplica. Então, trouxe essa visão geral aqui para vocês, tá? Pode continuar, Rafael. Fala do Gartner ali, para a gente entender o porquê a Microsoft está entre os maiores provedores ali de segurança. Beleza, obrigado, Iblair. Bom, aqui então a gente Rafael, e Blair, só um minutinho antes, temos uma pergunta do Rodrigo Claro. Xavier. E fiquem à vontade, qual dos dois se quiser responder. Acho que é uma pergunta bem simples. Ele pergunta se o Intune seria mais uma camada de proteção, ainda mais, né, uma camada extra ali, ainda mais sendo integrado, por exemplo, ao MFA, que é o Multi-Factor Authenticator. Certo. Então, O Intune, sim, podemos considerar como uma camada a mais de proteção, mas é uma camada que ela vem antes da proteção. Então, ela é a camada que garante a segurança para o teu ambiente, como, por exemplo, aplicando MFA. Por exemplo, o Intune, dentro dele, do console, o Rafael vai mostrar isso já já, você consegue criar políticas de autenticação multifator. Então, por exemplo, se você entrega um notebook da empresa para o teu usuário final, né, ele vai trabalhar remotamente, né, e você precisa garantir que somente essa pessoa que eu sei que é autorizado pode acessar esse notebook. Como que você vai garantir isso?
com autenticação multifator. Por quê? A autenticação multifator vai chegar um código para ele ali no telefone dele, no aplicativo Authenticator ou no e-mail corporativo, e você vai ter a certeza que realmente é aquela pessoa que está acessando. Você pode impor essa política de MFA através do Intune. Se você não tiver o Intune para poder impor essa política, existem outras ferramentas que fazem, mas caso você não tenha acesso a essas ferramentas, a essas tecnologias, o Intune é uma das ferramentas que você pode utilizar para esse tipo de segurança. E quando você pensa em aplicar políticas de segurança de detecção e resposta, né, você usa o Defender, que é, por exemplo, um antivírus da Microsoft, ou você pode usar outro endpoint de mercado aí, a gente tem aqui Malwarebytes, tem várias outras marcas também que fazem isso e podem ser integradas com o Intune. Então, o Intune vai te ajudar a gerenciar e esse endpoint protection lá na ponta vai executar em si a parte de segurança. Então, no geral, sim, ele é uma camada de segurança a mais que te ajuda a gerenciar por completo o teu ambiente. Maravilha, obrigado pela resposta, Elaine. Rafael, pode continuar. Beleza, obrigado, Pedro. Então aqui, pessoal, a gente tem esse slide aqui mostrando que a Microsoft é líder nos 5 relatórios do quadrante mágico do Gartner, né? Aí o acesso, a parte de acesso, a parte de segurança de acesso na nuvem, é líder também na parte de arquivamento ali, de informações, é líder na parte de proteção de plataformas para endpoints, e na gerenciamento unificado de dispositivos. Então, a Microsoft ela está líder em todos esses 5 relatórios do quadrante mágico aí do Gartner, e para demonstrar que a Microsoft está amplamente à frente, né, no Gartner ali em todos esses requisitos, tá certo? Aí agora, pessoal, vou estar apresentando para vocês o demo aí, tá mostrando para vocês aí por primeiro o portal, né, do Intune ali. A gente vai estar passando por todo ali do portal para vocês poderem conhecer. Vou mostrar algumas políticas, algumas coisas ali. E após isso, eu vou estar demonstrando uma máquina sendo ingressada ali no Intune ali, com o usuário do 365, um usuário do Entra ID, tá certo? Deixa só eu trocar aqui a tela para poder apresentar para vocês. Bom, pessoal, primeiro eu vou estar mostrando para vocês aqui dentro do portal do Azure, que a gente precisa, inicialmente, quando você for configurar, começar a utilizar o Intune, a gente precisa fazer uma configuração dentro do Entra ID, para que ele entenda que o Intune vai ser quem vai gerenciar esses dispositivos, o MDM ali, certo? Então, aqui dentro do Entra ID, que era um antigo Azure AD, certo? A gente vai vir em gerenciamento e aqui na parte de mobilidade MDM, certo? Aqui dentro a gente já está configurado, porque eu já configurei o Intune, mas a gente está na configuração inicial. A gente teria que escolher aqui dentro. Ele vai trazer alguns terceiros, mas a gente está utilizando o próprio Intune, certo? E aí aqui dentro dele, depois de configurar, a gente tem as configurações dele de MDM aqui. Então, todos os dispositivos que ele for ingressados ali tá deixando todos os usuários, na verdade, ingressar, e aí tudo que for ingressado dentro do Entra ID, automaticamente ele já vai ser, o dispositivo vai ser ingressado ali dentro do Intune, certo? Então ele já me traz todo essas opções. Aqui a gente tem umas opções das URLs. Eu não configurei nada porque nesse momento eu não precisava, ainda mais que é um ambiente de teste só para demonstração, certo? Outra opção que eu queria, configuração que eu queria mostrar para vocês aqui no Entra ID, vai ser aqui dentro do dispositivos. A gente vem em configuração de dispositivo, certo? E aqui a gente tem essa opção: exigir autenticação multifator para registrar ou ingressar em dispositivos com Entra ID, com Microsoft Entra. Ou seja, eu coloquei como sim, o usuário que eu vou estar utilizando na demo para vocês verem, eu já configurei o MFA nele, ele está no Microsoft Authenticator dentro do meu celular, mas caso o usuário de vocês
não tenham um MFA configurado, quando ele for ingressar o dispositivo no Windows, ele vai pedir essa configuração para ser realizada. Aí ela pode ser pelo o Microsoft Authenticator, o aplicativo no seu dispositivo, ou então ser feita pelo celular. E aí seria uma mensagem, SMS, ou talvez uma ligação. Tá certo? Então, aqui, só para demonstrar para vocês, aqui também a gente tem essa configuração aqui do número máximo de dispositivo por usuário, qual que é o número que ele pode ser ingressado, mas a gente pode fazer uma configuração também para nem todo usuário conseguir estar ingressando esse dispositivo dentro do Entra ID e do Intune. Talvez a gente pode configurar ali para ser só um grupo específico de usuários para estar fazendo, para estar ingressando. Então a gente tem toda essa configuração aí para estar fazendo inicial, certo? Vou passar aqui para a parte já no portal do Intune. Esse aqui é o portal do Intune, pessoal. Ele chama Centro de Administração Microsoft Intune. Aqui a gente tem todas as opções. Ele traz aqui o status, né? Tem uma política aqui que ele está acusando com um erro, mas eu até sei o que é uma parte do BitLocker. Depois eu mostro para vocês. Então aqui ele tá mostrando que a integridade está saudável. Se a gente não tivesse, ele estaria informando por aqui alguma outra parte que teria que estar sendo configurada. No painel aqui também ele traz um dashboard, do qual ele vai trazer algumas informações para a gente, certo? Conforme a gente for adicionando dispositivos aqui, ele vai trazendo mais informações. No entanto, que nesse momento eu só tenho um dispositivo Windows ingressado nele aqui, que foi um dispositivo que até configurei com o Microsoft Defender, depois eu vou estar demonstrando para vocês. Todos os serviços aqui, ele traz tudo que tem dentro do Intune, que está sendo mostrado aqui no menu. Na parte de dispositivos, aqui ele tá por plataforma. A Microsoft deu uma alterada recentemente no portal. Antes era tudo meio junto, agora ela começou a trabalhar por categorias aqui, né? Então a gente tem por plataforma os dispositivos Windows, iOS e iPadOS juntos, macOS, Android e os Linux que estão podendo ser ingressados agora também no Intune. Aqui para baixo a gente tem uma integração de dispositivos, que seriam esses dispositivos do Windows 365, que são Windows 365 seriam dispositivos que você utiliza na nuvem, que são liberados ali para os usuários. E na parte de registro, a gente tem algumas configurações para fazer. Exemplo dele, eu vou até abrir para vocês verem aqui, ó. A gente tem registro automático, seria a parte do autopilot para estar configurando, que também aqui embaixo tem algumas opções aqui, ó, que ele traz para a gente configurar. O Windows Hello, que a gente pode. Eu até bloqueei esse Windows Hello aqui nesse ambiente nosso de teste, para não pedir no início, quando a gente for ingressar o dispositivo, ele não configurar o Windows Hello, mas muitas empresas utilizam aí para configurar o Windows Hello para o usuário não ter que colocar a senha dele na hora de acessar o dispositivo Windows mesmo, né? Ele acessar através de um PIN. Aqui para baixo a gente tem algumas opções aqui de gerenciamento de dispositivo. Aí aqui a gente tem os perfis de configuração, que seria uma política de configurações. Aqui nessa parte, como a gente está dentro dos dispositivos, ele vai me trazer todas as políticas que seriam para todas as plataformas. Ele pode me mostrar políticas aqui de Windows, que seria essa daqui do wallpaper, papel de parede para o webinar que eu criei aqui, para a gente poder demonstrar. Mas aqui ele traria, se eu tivesse políticas criadas aqui para Android, para alguma outra plataforma, ele estaria me trazendo aqui essas políticas no total. Quando eu acessar lá cada plataforma, o Windows, ou Android, ou iOS, ele vai trazer a política só para aquela plataforma. Depois eu vou voltar lá para vocês estarem vendo, tá certo? Aqui em conformidade seriam as políticas de conformidade para esse dispositivo, tá? Quando ele for ingressado, para ele entrar em conformidade, ou seja, a gente vai ter algumas configurações criadas nele. E aqui também ele estaria mostrando de todas as plataformas. Depois eu vou demonstrar para vocês, na hora que eu for ali na parte do Windows, eu vou demonstrar essa política que eu criei. Em acesso condicional, ele vai trazer uma outra camada aqui, que seria uma outra janela, né, uma outra aba, que aí ela vai trazer a mesma configuração que temos lá no Entra ID ali, no Azure AD. A gente tem essa mesma visualização aqui pelo Intune.
Então, tudo que a gente está vendo lá, a gente vê aqui. Aí a gente tem vários tipos de configurações para estar fazendo aqui, de políticas. Aqui foi aquele exemplo que eu dei da política de a gente configurar o país, liberar somente o Brasil, e caso a pessoa que esteja tentando acessar esteja em outro país, ele não vai conseguir. E a política a gente cria aqui dentro do acesso condicional. E aí a gente tem bastante configurações para estarem sendo realizadas aqui. Não vou passar por todas, pessoal, porque a gente não tem um tempo hábil para isso. Quem sabe numa próxima a gente pode estar fazendo e falando sobre o acesso condicional num todo aí, apresentando para vocês, tá certo? Voltando aqui, a gente tem a parte de scripts, onde a gente pode criar scripts aí, talvez script de inicialização, ou até para limpeza, alguma coisa do tipo. A gente pode estar criando tudo aqui dentro. Análise de política de grupo. Essa análise política de grupo hoje, ele traz parecidas que seriam com as GPOs. Você consegue fazer aqui, trazer, na verdade, você consegue importar GPOs que estão no seu AD e trazer para cá, e aí ele vai te falar se você consegue ou não utilizar aquela GPO daquela maneira que ela está dentro do Intune. Então hoje ele já tem uma integração já com essas GPOs do AD, do qual a gente pode estar trazendo para cá, e aí dá até as opções aqui, ó, de import ou migrate, para a gente estar podendo utilizar o que já tem no on-premise hoje que você queira trazer para o Intune, tá certo? Aqui é uma versão prévia desse perfil de celular, não vou nem entrar. Temos algum conjunto de políticas, categorias de dispositivos, portais de parceiros. Aqui a gente tem o gerenciamento de atualizações. Aqui a gente tem atualizações para Windows, atualizações para os dispositivos Apple, né, iOS, iPadOS, e aqui umas implantações para Android, certo? O Aqui a gente Rafa, tem algumas. Opa, pode falar aí. vou te interromper, só para complementar, porque você está falando desse assunto agora, tem algumas dúvidas aqui. O Rodrigo fez uma pergunta aqui, ele perguntou: existe a possibilidade de realizar inventários de softwares e licenças, né, no Intune? E a outra pergunta que faz sentido com o que você está explicando agora existe a possibilidade de realizar instalações remotamente, como se fosse via GPO? Essa eu vou deixar para você responder, e a primeira que eu vou responder para o Rodrigo. Sobre inventário, Rodrigo, sim, você pode fazer um inventário de aplicações que estão instaladas nos dispositivos registrados no Intune. O que é um dispositivo registrado? Dispositivo registrado é aquele que você fez o login com a conta, né, da Microsoft, e fez o registro desse dispositivo no Intune, através da política de registro, né? O Rafael vai mostrar isso já já na prática. Uma vez que o dispositivo está registrado, e dispositivos registrados são dispositivos da organização, é aquele dispositivo que é da empresa. Então, a partir do momento que você registra, você tem controle total sobre esse dispositivo. E se você tem controle total, você consegue gerar relatórios de diversas informações, incluindo de quais aplicações estão instaladas nesse dispositivo. Agora, se for um dispositivo pessoal seria o quê? Um colaborador, um funcionário, ele acessa o e-mail da empresa, só que do celular pessoal dele, certo? Você não consegue saber quais aplicativos estão instalados no celular pessoal do funcionário, porque é pessoal, você não tem controle sobre esse dispositivo. Mas você consegue ter controle e saber o que tem de aplicação da empresa que está instalado no dispositivo desse funcionário, mesmo que ele seja pessoal. Então, vamos pegar aqui as aplicações da Microsoft como exemplo. Você tem ali o OneDrive, o SharePoint, o Teams, o Outlook, né, que é para e-mail. Se o usuário está usando esses aplicativos no dispositivo pessoal dele, você vai ter visão. E você tem controle sobre esses aplicativos. O que você não controla são as outras aplicações pessoais e os dados pessoais do usuário. Mas o que é da empresa, você tem controle, mesmo que o dispositivo seja pessoal. Tá? Então, você tem esse tipo de visão. Sobre inventário de licenciamento, não tem um tipo de relatório específico para licença, tá? Mas se você estiver falando de licença Microsoft, através do portal de gerenciamento do Microsoft 365, você consegue ter visão do licenciamento, tá? Dos teus dispositivos. Então, não sei se é exatamente o que você procura, mas é algo que pode
pode ajudar também. Sobre a parte de GPO, instalações remotamente, como se fosse via GPO. Você pode responder, Rafael? Sim. Hoje, na verdade, ô, Rodrigo, obrigado pela pergunta. A gente já consegue fazer a instalação de aplicativos através, não precisa nem ser de GPOs, a gente tem ali na parte de aplicativos mesmo. Vou até demonstrar para vocês, isso vai estar na demo. A gente criou aplicativo ali que seriam aplicativos da Microsoft Store, como o pacote Office mesmo, e você consegue liberar para aquele grupo de dispositivos ali que você vai estar atribuindo naquela política do aplicativo, para ele estar fazendo a instalação automática ou estar liberado para ele no portal da empresa. O portal da empresa, eu até vou chegar lá depois, ele é um aplicativo da qual a Microsoft disponibiliza para os usuários, né, para estar em instalação, onde ele traz toda uma visualização ali de tudo que o dispositivo tem. E aí, através dele também, ele tem a loja de aplicativos, onde você libera os aplicativos que estão sendo homologados pela empresa. Ou seja, tem aplicativos ali que o exemplo do pacote Office mesmo, mas saiu a atualização. Antes de você liberar essa atualização, você pode fazer os testes e depois liberar a atualização para que ela seja feita para os usuários. E aí ele vai fazer a atualização em cima dos dispositivos que você liberou. Igual eu te falei, do Microsoft Office, do pacote Office, tem ele está com uma versão, ele vai fazer uma instalação silenciosa ali por trás desse pacote Office. E isso daí dá para fazer com vários outros tipos de aplicativo, até aplicativos de terceiros, mesmo que não seja da Microsoft, mas a gente consegue fazer toda essa gestão e instalação dele tudo automaticamente e muitas vezes silenciosa, do qual o usuário nem vai ver que foi feita a instalação. Talvez chegue ali no final só uma notificação falando, seu pacote Office foi atualizado. Ele só vai saber disso daí depois no final, tá certo? O Rafa, tem mais uma pergunta aqui do Bruno. Ele falou: teria a possibilidade de APK em massa? Eu acho que é de disponibilizar, né, um APK em massa, que seria ali para Android, imagino eu, né? Sim, sim, aí também teria também. Aí você faz uma liberação em massa ali para os seus dispositivos. E aí é tudo questão de gestão, né? Você ter a gestão dos seus dispositivos. Grupos ali, cada dispositivo está dentro do seu grupo e você liberar ali para somente para os dispositivos que você queira, que você tem certeza que eles necessitam dessas aplicações, desses APKs aí que vai ser liberado. Beleza. Vamos para a demonstração, Rafael. Se surgir mais pergunta aqui, a gente vai respondendo. O Só vou. Iblair, Rafael, na verdade, temos mais uma aqui do Tiago Marques, em que ele diz o seguinte: o SCCM possui um controle de software para verificar a abertura e capturar uma medição de uso pensado em utilização de licenças. Como o Intune faz esse gerenciamento, ou seja, esse metering de softwares? Seria a captura de métricas de uso de softwares, né, aplicativos que estão instalados no ambiente, é isso? Pelo que eu entendi, deve ser isso, né, Tiago? Bom, eu não sei se o Intune ele tem uma política específica para você gerenciar métricas de uso, tá? Mas o Intune ele tem a funcionalidade de relatórios, onde existe uma gama muito, muito grande de relatórios, não consigo nem citar aqui todos, e dentre esses relatórios, muito provavelmente a gente tem sim relatórios de métricas de uso, muito provavelmente. Não consigo te afirmar aqui com certeza, porque como são muitos relatórios, a gente teria que consultar aqui a documentação, mas é bem provável que sim. Eu vou abrir a documentação aqui depois e a gente vai incluir o link para essa documentação dos relatórios junto com a gravação do webinar depois da reunião para a gente confirmar essa dúvida para você, tá bom? Beleza, pessoal, vou seguindo aqui. Eu vou demonstrar aqui dentro da plataforma do Windows, dentro dos dispositivos, só para mostrar para vocês que eu já tenho um dispositivo aqui que ele está em conformidade. Eu apliquei todas as regras nele que precisava, fiz toda a configuração. Vou só abrir ele aqui para vocês verem. Eu queria demonstrar algumas coisas que já tem nele aqui, que aí ele mostra como que foi aplicado. Aí ele traz aqui, ó, a gente tem algumas, na visão geral aqui, ele traz o nome, ele traz se é empresarial ou seria pessoal esse dispositivo. Aqui a gente tem bastante informação.
o usuário primário e o registrado. O registrado quer dizer o quê? Que quem ingressou aquele dispositivo no Intune, e no usuário primário, a gente consegue fazer a alteração dele, que é de quem está utilizando. Ou seja, aqui, por exemplo, está o José Silva utilizando esse dispositivo. Caso esse dispositivo for passado para mim, o Rafael Bonani, eu vou ter que vir aqui e alterar o usuário primário dele. A gente consegue fazer essa alteração do usuário primário para ele poder conseguir utilizar. Porque se você pega esse dispositivo e o usuário primário dele, eu ingresso com o meu usuário lá, eu coloco lá para trocar e ingresso. Eu não vou conseguir utilizar ele por completo porque o usuário primário dele não é o meu usuário. Ou seja, eu tenho que fazer essa troca aí, certo? E aqui ele traz algumas opções aqui no status do dispositivo. Caso a gente mandasse limpar o dispositivo, ou sincronizar, ou reiniciar, ou alterar o nome dele, tudo isso ia aparecer aqui no status de ações, tá certo? Aqui a gente tem mais algumas outras informações aqui em propriedade. Aqui é onde altera o usuário primário, que eu falei para vocês. Aqui tá vendo ele, a gente pode também colocar esse dispositivo como pessoal ou empresarial, aqui que a gente alteraria ele. E aqui a gente altera o usuário primário. Eu poderia vir aqui e colocar outro usuário ao invés do José Silva, certo? Aqui no hardware, ele traz algumas informações também sobre o dispositivo. Como essa máquina aqui é uma máquina virtual, ele acaba não pegando muita informação, porque por não ser um hardware, não ter o hardware, né? Ele não vai trazer o hardware do host nessas opções aqui. Mas quando você tem um dispositivo que ele é físico mesmo, ele traz bastante informações aqui, tá certo? É, aqui, aplicativos descobertos, ele traz o que tem de aplicativo instalado, tá? Você consegue ter uma visão do que tem instalado já no dispositivo. Conformidade de dispositivo são as políticas de conformidade que eu criei e foi aplicada, certo? Configurações de dispositivo também são configurações que a gente criou e foi aplicada para ele aqui. A gente tem configuração de aplicativo aqui também, que aí aqui não está trazendo nenhum dado. Senha de administrador local, isso aqui é bastante interessante, que aqui eu não configurei, mas a gente pode configurar aqui para que a gente consiga fazer alteração da senha do usuário local, administrador local da máquina, porque como o usuário que a gente está utilizando é do 365, né? E aí às vezes a gente precisa que uma intervenção às vezes do usuário local do Windows, então a gente consegue fazer essa gestão por aqui. Aqui, chaves de recuperação é a parte do BitLocker. Essa parte é bastante interessante. Tem muito cliente, muita gente que procura a gente perguntando disso, que é uma parte que eles querem, que quer ter de gerenciamento. Ou seja, a gente faz lá dentro do dispositivo, eu vou estar demonstrando para vocês, mas a gente faz ali todo o processo do BitLocker e na hora de salvar a chave, a gente salva essa chave dentro da nossa conta do Azure AD. Ele vai dar a opção lá, eu vou demonstrar para vocês. E aí aqui a gente consegue, se a gente clicar aqui, ele vai demonstrar a chave para poder fazer a recuperação ali dessa unidade que está criptografada, certo? Aqui ele tem mais algumas outras opções, exemplo tem um diagnóstico do dispositivo, associação em qual grupo que o dispositivo está. Aqui os aplicativos gerenciados, aplicativos que foram instalados. Aqui, por exemplo, tem o Microsoft 365 Apps, que seria o pacote Office, e o Company Portal, que é o portal da empresa, que é um aplicativo que eu vou demonstrar também para vocês, onde ele traz as informações, e até através dele que a gente consegue ver o que está faltando, talvez se o dispositivo não esteja em conformidade, certo? E aí ele tem mais algumas outras opções de registro, correções, que a gente não tem tempo hábil para mostrar tudo isso, mas ele tem bastante configurações para serem realizadas aqui dentro, certo? Voltando aqui para os dispositivos do Windows, aqui dentro de gerenciar dispositivos é onde a gente cria as políticas de configuração em conformidade. Vou demonstrar essa de conformidade porque ela é bem interessante que eu criei para vocês verem. Eu vou entrar nela aqui e na parte de propriedade para demonstrar para vocês o que está sendo aplicado, tá? Então aqui, ó, dentro de segurança do Windows, ele quer que o Fire esteja ativo, ele é obrigatório. Ele quer que o Defender, que é aquele Defender que vem, né, é padrão no Windows ali nativo, que ele esteja ativo, o anti-spyware dele esteja ativo, o anti-malware do Defender também esteja ativo, a proteção em tempo real esteja ativa, e ele quer que
precisa ter essas configurações para ele entre em conformidade. Aqui a gente tem as marcas de escopo e depois aqui as atribuições, tá certo? Mas aqui aqui também o BitLocker. O BitLocker ele está sendo obrigatório aqui, ou seja, para a máquina entrar em conformidade, eu tenho que ativar o BitLocker. Eu já criei uma outra configuração do qual ele vai mandar quando o usuário ingressar esse dispositivo, o Windows, no domínio, no Intune, ele vai mandar uma mensagem para o usuário informando que precisa ter essa configuração do BitLocker criada. Ele precisa ativar o BitLocker para poder entrar em conformidade. Certo? Política aqui em configuração seria mais políticas criadas que seriam do wallpaper aqui, para a gente poder aplicar. Vocês vão ver que conforme na hora que o dispositivo for ingressado, ele já vai trazer o papel de parede que eu configurei para ele. Dentro do Windows aqui, a gente tem a parte de atualização aqui, ó, também que a gente pode configurar. E aí também tem que criar um perfil dessas atualizações, mas a parte de atualização é toda criada por aqui, toda a gestão dela é feita por aqui. Aí a gente tem atualização de recurso, atualização de qualidade, atualização até de driver, tá certo? Depois a gente pode estar demonstrando isso num próximo webinar para vocês aí. Isso substitui o famoso WSUS, pessoal. Para quem conhece aí WSUS do Windows Server, ele pode ser totalmente substituído por essa funcionalidade de updates aí do Intune, tá? E você pode segmentar em grupos, né? Você pode ter grupos de teste, grupos primários, secundários, ambiente de produção, né? Porque a gente sabe que às vezes você vai mandar uma atualização para os usuários, e aquilo pode corromper o sistema operacional, pode prejudicar alguma aplicação que está em produção, então você pode fazer testes automatizados de updates baseado em grupos e em políticas, e você gerencia tudo isso aí pela console do Intune. Rafa, acho que você pode ir direto para a demonstração da VM, tá? Para a gente não estourar muito tempo, mas enquanto isso eu vou falando aqui umas perguntas que o pessoal foi colocando aqui no chat, né? A primeira aqui do Rodrigo, ele perguntou, quando você fala de loja de aplicativos homologados, seria a Microsoft Store ou um portal à parte com softwares homologados? É um portal à parte, porque daí ele vai estar sendo liberado dentro do portal da empresa. Eu vou demonstrar o portal da empresa nessa máquina que eu vou ingressar, e aí ali dentro, claro que a gente ele não vai aparecer os aplicativos aqui, porque eu não configurei ainda para aparecer, que a gente tem que fazer uma outra configuração dentro do Entra ID lá, para ele estar liberando, para poder aparecer, mas seriam dentro do portal da empresa. Os aplicativos homologados vai aparecer ali. E ali você libera para os usuários através de grupo, né, de gestão. Você cria grupos lá e libera, exemplo, banco, Itaú. Só alguns, pessoal do financeiro que precisa ter esse aplicativo do Itaú. Então você libera só para aqueles usuários específicos, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que eu já vou responder, do Paulo. Uma pergunta, aproveitando a pauta, é possível realizar automação para instalação de executáveis via scripts nos terminais do Windows e realizar agendamentos? Sim, Paulo, é possível. Você consegue fazer scripts aqui de automação com PowerShell. Eu não sei se dá para usar outro tipo de linguagem também, Rafael, além do PowerShell. Que eu Mas é me lembro do possível. PowerShell mesmo. Que eu me lembro do PowerShell. Isso. E você consegue fazer os agendamentos, tá? Específicos ali para grupos de usuários ou para ambientes, para departamentos. Você tem toda essa segmentação, tudo detalhadinho que você pode fazer nessa funcionalidade de update que o Rafael mostrou agora há pouco. Lucas perguntou aqui, no caso de máquinas virtuais que são de uso compartilhado, como podemos gerenciar isso? Pode responder, Rafael. Máquinas virtuais que são compartilhadas, aí a gente pode estar criando ela como um quiosque. Ou seja, o usuário depende muito como ela está sendo utilizada. Mas a gente pode estar criando ela como um modo quiosque. O modo quiosque seria o quê? O usuário consegue entrar com o usuário dele lá, só que automaticamente, no momento que ele fizer o logoff ali, tudo que foi gravado naquele dispositivo ali, ele vai ser apagado. Entendeu? Então a gente pode criar dessa maneira para ele estar sendo utilizado. Agora a gente pode criar ele também para multisessão. Aí vários usuários conseguem utilizar aquela máquina, porque aí o Windows tem que ser multisessão, né?
E aí você consegue utilizar vários usuários dentro dele. E aí consegue fazer todo o gerenciamento para ficar salvo dentro desse dispositivo ou não. Conforme ele for, ele pode ficar salvo os dados dele ali, o perfil, ou você pode configurar para que ele seja apagado na hora que ele sair, que ele fizer o logoff daquele Windows. Tá certo? Sim. Isso já responde uma outra pergunta aqui do Maércio, que ele falou assim, no caso de uso compartilhado, né, de um desktop que fica numa fábrica e várias pessoas acessam, como fica a questão do usuário primário? A resposta para a sua pergunta, Márcio, é essa que o Rafael deu, tá? Você pode ter múltiplos usuários e você guarda as sessões deles ou você não guarda, se não for necessário, mas a máquina para você é uma só, né? É um dispositivo, vários usuários acessam, beleza, mas a máquina para você é uma só e você consegue ter o controle 100% dela. Então, se você quiser instalar aplicativos para todos esses usuários ao mesmo tempo, você pode. Se você quiser ter controles específicos para cada usuário, você pode também, né? Ou se você quiser segmentar isso em um único usuário, né, específico para essa máquina, você pode também, tá? Isso. E essas máquinas, dando o exemplo do modo quiosque aí, ela não vai ter usuário primário. O usuário primário dela ali vai ser, não vai ter, porque daí ela vai entender que ela é um quiosque onde vários usuários vão acessar ela. Ou então você pode criar um usuário genérico. Mas aí o ideal seria Isso. ele não ter usuário primário, porque daí ele vai estar apagando conforme o usuário for utilizando e saindo ali, fazendo o logoff do dispositivo. Posso Beleza. partir Podemos ir para para a a demonstração, máquina? então, Rafael, sem mais perguntas aqui. Beleza, pessoal. Então aqui tem uma máquina, igual eu falei para vocês, virtual que eu criei. Eu vou estar ingressando ela aqui com o usuário e aí a gente vai fazer todo o processo e vocês vão ver ele sendo ingressado, tá certo? No Intune. Opa. Aqui, pessoal, é o Windows no começo. Opa. Ah, ele deu que a sessão expirou porque já faz um tempo que estava aqui. Aqui é uma instalação de um Windows, só para vocês entenderem. Eu já passei para frente algumas etapas e aí ele chegou na etapa de pedir usuário e senha para acesso com um usuário corporativo, né, uma conta Microsoft. Nesse processo, pessoal, o Intune ele vai fazer o ingresso do dispositivo, Ele tá? pediu MFA E agora. já tem uma política que foi criada pelo Intune que está sendo aplicada agora. Então, é aquilo que a gente falou da segurança na identidade. Somente o usuário homologado, que você tem certeza quem é, que tem a autenticação multifator, é que vai conseguir fazer o login e registrar a máquina, né? Ou seja, não é qualquer pessoa que pode registrar essa máquina. Você define se o usuário pode ou não pode. Nesse caso aqui, a gente definiu que pode, mas a gente está exigindo uma autenticação multifator para que a gente ter certeza que é o usuário da empresa, certo? Então, isso já é uma política de cara que está sendo aplicada no ingresso do dispositivo na máquina Windows, tá? Isso pode ser feito também para outras plataformas. Isso aí. Agora ele está configurando o dispositivo. Provavelmente ele já receba já algumas políticas, configurações iniciais. Tudo isso é trazido pela internet, ou seja, o dispositivo tem que estar com a internet funcionando, né? Aqui é aquela configuração do Windows mesmo. Eu vou dar um sim aqui praticamente em tudo para ele passar rapidinho para frente. Nesse processo, pessoal, se a gente tiver políticas de conformidade ou de configuração aplicadas para esse usuário, ou para um grupo que esse usuário esteja dentro, já vai ser executado. Por exemplo, aqui a gente tem uma política que o Rafael criou para ele instalar automaticamente o pacote Office para esse usuário. Então, no momento que o usuário faz login na máquina, ele já está instalando o pacote Office ali, já está pronto, entendeu? Por quê? Porque isso foi definido numa política. Então, imagina que você vai disponibilizar uma máquina para um funcionário novo na empresa e você tem ali uma série de aplicativos padrões que todos acessam e você precisa instalar isso para o usuário, né? Se você fosse fazer isso manualmente, você teria que pegar a máquina do usuário, fazer a instalação de todos os aplicativos, aquela coisa toda. Com o Intune, você faz isso remotamente de maneira automatizada. Ele já faz isso no processo de ingresso da máquina.
né? Se for muitos aplicativos ou aplicativos um pouco mais pesados, vai demorar um pouquinho, mas se forem aplicativos simples aqui, como no nosso caso é o pacote Office, o tempo de espera é menor, tá? Mas ele já está trazendo as políticas de configurações ali que a gente pré-determinou para esse usuário, né? Para o grupo que esse usuário tá dentro. Sim, esses aplicativos, Tá? inclusive, que são instalados, se caso dê algum erro, algum problema, a gente consegue ver tudo lá pelo portal do Intune. Ele traz todas as informações lá necessárias, até código de erro, para a gente poder estar pesquisando, vendo por que não foi instalado. Às vezes pode acontecer de demorar um pouco a instalação por conta da internet, alguma coisa do tipo, as políticas são aplicadas conforme vai chegando. Pode seguindo aí, Rafael. Vou responder uma pergunta aqui do Ricardo. No caso de ingressar uma máquina nova no ambiente, tem como criar uma política para todos os aplicativos, drives de impressora, tudo que utilizamos no nosso ambiente sejam instalados no momento de ingresso no nosso AD? Sim, é esse processo que a gente acabou de fazer aqui, ô Ricardo. Nesse caso ali, ó, drivers de impressoras, você tem que disponibilizar o arquivo de instalação do drive, tá? Porque o Windows, né, o Intune, ele não sabe qual é a impressora que você está usando. Então, você tem que formar, eu estou usando uma impressora Brother XYZ. E aí você disponibiliza o arquivo de instalação dentro do portal do Intune e ele vai fazer essa instalação automaticamente nesse processo aqui que o Rafael acabou de executar. Aí, pessoal, aqui, ó, por exemplo, é uma configuração que já foi criada automaticamente. Acabou de chegar aqui a notificação. Criptografia necessária. Seu trabalho ou escola requer que esse dispositivo seja criptografado. Selecione essa notificação para criptografar esse dispositivo. Ou seja, para ele entrar em conformidade, ele precisa estar com o BitLocker configurado. E aí eu já mandei essa configuração para cá, para que ele já receba e faça automático, para o usuário não ter que acessar, clicar com o botão direito lá na unidade e fazer, certo? Eu vou iniciar aqui, só deixa eu tirar a unidade aqui já, tá? Porque ele vai dar problema com isso. Aí aqui ele faz uma pergunta de se você tem algum aplicativo ou não para iniciar a criptografia. Vou falar que não tem, que vou usar o BitLocker mesmo. Dá um sim. Aí ele vai iniciar o BitLocker como da maneira normal, como é. Aí aqui, para salvar a chave, a gente vai salvar ela na conta do AD, que é onde ele vai levar essa chave lá pro Intune. Foi onde eu mostrei para vocês lá, quando eu entrei no dispositivo, eu mostrei para vocês lá que estava lá. E por lá a gente consegue gerenciar essa chave, certo? Rafa, eu vou Aí, responder uma outra dúvida aqui enquanto você vai seguindo aí, tá? tá O bom. Bruno, ele perguntou aqui, uma licença do Intune, posso configurar quantos dispositivos entre Windows e Android? O Rafael mostrou esse processo anterior ali, você consegue, o padrão, né, estava ali até 20 dispositivos, mas você pode mudar esse número, tá? Só que são 20 dispositivos para o mesmo usuário, tá? Então, assim, você determina como administrador essa quantidade limite, mas é para o mesmo usuário. Então, se esse usuário tem um notebook, um desktop e um celular Android, por exemplo, eu posso registrar os três e ter esse controle? Pode. Ele tem 5 dispositivos. Posso registrar os 5? Pode também. Depende aí da sua política interna. Na parte do BitLocker aqui, vocês viram lá que ele salvou a chave, né, na conta, e aí eu avancei ali, e ele está fazendo agora a criptografia do disco. Eu coloquei para ele criptografar somente o que estava sendo utilizado ali no disco, porque se você colocar o disco todo, ele vai demorar muito mais tempo para fazer. E aí, como o nosso tempo já está curto aqui, eu coloquei para ele fazer só da unidade do que está sendo consumido dentro da unidade. Esperar ele finalizar aqui, porque Beleza. eu vou precisar reiniciar a máquina. Pessoal, é coisa do Intune ali, para ele entender que o BitLocker foi ativado dentro do Windows, é necessário a gente estar reiniciando o Windows após finalizar, certo? Então, provavelmente após ele finalizar, ele já vai trazer as outras políticas aplicadas também, e que a gente liberou, e aí eu termino de demonstrar para vocês.
Pessoal, a gente já está finalizando aqui, tá? Quem estiver preocupado com o tempo aqui, já estamos finalizando. Essa máquina vai reiniciar, a gente só vai mostrar ali o portal da empresa para vocês entenderem o que que é, como que funciona e tal, e finalizamos. A gravação vai ser disponibilizada para vocês, mas só para complementar aqui, tá? Vocês estão vendo aqui em tempo real políticas pré-formatadas que a gente fez para um determinado dispositivo, para um determinado grupo de usuários que estão sendo aplicadas automaticamente no momento que esse usuário ingressa no Intune, no momento que ele faz login no dispositivo. A partir daí, a gente já tem controle 100% desse dispositivo, a gente já consegue ver quais foram as políticas aplicadas. Se deu erro em alguma política, a gente vai ver. Se alguma política não foi aplicada, esse dispositivo vai aparecer lá no portal do Intune como dispositivo em não conformidade. Por quê? Porque a gente determinou que, para ele estar em conformidade, o antivírus tem que estar ativo, o BitLocker tem que estar ativo, o pacote Office tem que estar instalado. Então, se um desses elos não foi concluído, o dispositivo não está em conformidade. Então, imagina que seja uma questão de segurança para a sua empresa, que você determinou que para o dispositivo estar em conformidade, determinado antivírus tem que estar ativo e políticas de segurança aplicadas. Não precisa ser necessariamente o Microsoft Defender, pode ser outro antivírus. E aí deu um erro na instalação desse antivírus que você usa, né? Vai aparecer lá no Intune, você vai saber qual é o dispositivo, qual é o usuário, você vai poder resolver esse problema remotamente, ou se for necessário alguma interação com esse dispositivo, você pode comunicar ao usuário, fulano, vou acessar sua máquina aqui remotamente para me realizar uma configuração que está faltando. E aí você resolve o problema antes que apareça um problema maior para você depois, né? Falando aqui de política de segurança, a gente sabe que é melhor prevenir do que remediar. Beleza, aqui, ó, a informação também, ó. Ele instalou o portal da empresa, tá vendo? Automaticamente. Eu vou fechar aqui o BitLock, vou reiniciar a máquina rapidão para a gente poder voltar e aí eu apresentar o portal da empresa para vocês. Vou respondendo umas perguntas aqui enquanto isso, Rafael. Ricardo perguntou aqui: consigo restaurar um desktop com as configurações do usuário após um problema de hardware? Sim, Ricardo, consegue. Você tem algumas opções de restauração. Você pode restaurar e limpar tudo, apagar inclusive os dados do usuário, ou você pode restaurar um estado padronizado do sistema operacional e manter as configurações do usuário, ou você pode limpar 100% daquele dispositivo e trocar o usuário, entre outras coisas. Você tem ali diversas formas de você restaurar o dispositivo através de políticas, tá? Isso é possível dentro do Intune. Tem outro aqui do Henrique. Posso configurar a execução de scripts de forma recorrente, diariamente? Atualmente, uma vez que o script é executado em uma estação de trabalho, ele não é executado novamente. Você pode responder essa, Rafael? Sim, lá na parte de scripts, lá você tem a configuração para ele ser recorrente, né? Para ele ser executado com recorrência ali. Você faz toda essa configuração por lá. Dá para fazer assim, se você quiser um dia na semana ou todos os dias, é como se ele criasse uma tarefa ali de execução. Perfeito. Aqui, ó, pessoal, para vocês verem, ele pegou o papel de parede automaticamente, não setei nada. Foi o papel de parede que está configurado lá na política que eu criei. Na tela de bloqueio também, ele mostrou que estava uma outra imagem de bloqueio, também que foi configurada pela gente. Aqui, só dando um exemplo, o Ed, ele já trouxe com uma pastinha de trabalho, porque ele entende que que o perfil que está nele é um perfil de trabalho, então já está configurado também isso. Aqui, ó, só para mostrar para vocês pacote Office instalado, Word, PowerPoint, Access, Excel, o Teams também ele instalou. Cadê o Teams? Deve estar instalando ainda, porque não apareceu, mas o Teams está nesse pacote. E aqui o portal da empresa, que ele também instalou. Vou mostrar para vocês o portal da empresa funcionando. Portal da empresa, pessoal, se vocês forem na Microsoft perguntar para eles como que eu faço, eu vejo no dispositivo ali para as informações que eu preciso do Intune para saber entrar em conformidade, a Microsoft vai falar para vocês. Tem que baixar o portal da empresa. Esse é um aplicativo que tem que estar instalado em todos os dispositivos Windows aí corporativos, certo? Aí aqui, ó, no início, ele traria aqui já uns aplicativos. Igual eu falei para vocês, faltou uma configuração lá para fazer dentro do Entra ID, para ele poder liberar e mostrar aqui os aplicativos.
E aqui ele também traz o dispositivo. Se meu usuário tivesse mais um dispositivo, provavelmente estaria aparecendo aqui. Acho que vai até aparecer quando eu clicar em dispositivos. Aqui, só para poder mostrar o aplicativo, não aparecer nada, mas apareceria aqui por nome, por classificado, aqui os aplicativos que você liberou para aquele usuário. Aqui a gente tem uma categoria, a gente tem uma atualização de downloads aqui também que podem ser liberados. Aqui, ó, tá mostrando, tá vendo que tá pendente, ó. Download pendente, tá fazendo do pacote Office. O Component Portal foi instalado. Então você tem toda a visualização do que está sendo instalado e do que já foi instalado aqui dentro do portal da empresa. Dentro dos dispositivos aqui, ó, aqui ele me trouxe o outro. Esse outro dispositivo aqui é o que eu já tinha criado antes, que foi o que eu demonstrei para vocês lá no portal. E esse aqui é o que foi criado agora. Se eu clicar dentro dele, ele me traz algumas informações. Aqui, ó, caso ele não estivesse em conformidade, ele ia aparecer aqui a mensagem de que não estava em conformidade, ia estar em vermelhinho, e ele ia falar o porquê que não está em conformidade. Tava faltando ativar o BitLocker. O antivírus não está ativo. Ele vai mostrar aqui para vocês, e por aqui a gente pode clicar em verificar o acesso, que ele vai fazer todo um sincronismo com o Intune. E aqui ele traz umas informações do dispositivo, informações que vocês veem no portal lá do Intune, mas ele traz aqui também. Aqui na parte de ajuda e suporte, a gente pode configurar para ele aparecer telefones, e-mails do suporte da empresa, né, corporativo ali, em suporte interno, do qual ele pode estar entrando em contato. Tem uma parte de perfil aqui, de usuário aqui, você consegue até alterar a senha do seu usuário por aqui pelo portal da empresa. E aqui a gente tem uma Pessoal, parte de configuração. Pode falar, Ido. só complementando, Rafael, a parte interessante que no portal da empresa você já substituiu outras ferramentas que pode gerar custo para você, tá? Imagino que vocês tenham aí sistema de controle de chamados, certo? O portal da empresa vai ajudar vocês a ter o controle de chamados através do Intune, né? Vocês não precisam de uma ferramenta específica para isso. O usuário, diretamente ali pelo portal da empresa, pode abrir um chamado para a TI para resolver determinado problema. A parte ali de... Qual foi a outra que você mostrou, Rafael, anteriormente ali? De downloads aqui, atualizações? De resetar a senha, por exemplo. Quem Uhum. aí não sofre, né? Principalmente o pessoal que trabalha com suporte, não sofre com o usuário abrindo chamado para resetar a senha, ou o usuário te ligando, minha senha expirou aqui, o que eu faço? Eu não sei. Tá aqui, ó, alterar a senha. Tranquilo, não precisa abrir chamado para a TI pode fazer outras coisas que são mais prioritárias em vez de gastar tempo resetando a senha do usuário. A gente sabe que, por mais que seja um processo simples ali, isso toma tempo, né? Então, coisas que vocês conseguem automatizar para otimizar o tempo de vocês e o tempo das pessoas também, dos outros departamentos que estão trabalhando, né? Então, coisas aqui que vocês vão substituir, né? Ferramentas aí que vocês vão substituir com o Intune. O Rafael já está preparando ali, ó, por exemplo, ele vai tentar instalar um aplicativo que não está homologado. Ele vai tentar ali, o Adobe Reader, né? Para ler PDF, tá? Ele vai tentar instalar e o Intune não vai deixar. Por quê? Porque esse usuário comum aqui que ele está não é administrador da máquina. Então, ele não deve instalar aplicativo nenhum, a não ser um aplicativo que seja permitido que está lá dentro do portal da empresa. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tiago perguntou aqui, ó. Essa parte do wallpaper e lock screen funciona apenas no Windows 11 Enterprise, para o Pro não. Na verdade, funciona para o Windows Pro também, tá, Tiago? O Windows Enterprise, o Windows Pro, só não vai funcionar para o Windows Home, tá? Por quê? O Windows Home não é para a empresa, tá, pessoal? Questão aqui de licenciamento Microsoft. O Windows Home é para usuário final, para pessoa física, não é para empresa. Então, se você na sua empresa você tem o Windows Home, você tem que passar a utilizar o Windows Pro. Então, no Windows Pro e o Windows Enterprise funciona tranquilamente tudo isso que a gente mostrou aqui. Isso, Outra e falando pergunta aqui do. do... Oi, Iba, só para Pode falar, complementar Fábio. aí desse do Enterprise aí do Pro, antes o Intune tinha algumas configurações nele que não eram aplicadas no Pro. Somente algumas configurações que você tinha que fazer alguma parte de caracteres, de algoritmos ali, e ele não era aplicado no Pro. Por isso a Microsoft falava um tempo atrás, passava que a melhor versão de Windows para estar no Intune era o Enterprise.
Mas hoje não. Hoje a parte, dando um exemplo, a parte de bloqueio de administrador mesmo, hoje já no próprio portal ali você tem. Antigamente você tinha que fazer uma configuração lá na parte de caracteres ali para ele poder entender que aqueles usuários não eram administradores. Então hoje aí não funcionava no Pro, só funcionava no Enterprise. Hoje, já com as configurações novas, tá tudo funcionando no Pro. Então não precisa preocupar com versão de Windows, tá bom? Você quer Tem falar uma alguma pergunta outra aqui. pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui do Bruno, ele está perguntando, o Intune possui uma conexão remota de suporte, por exemplo, Ndesk, TeamViewer? Sim, Bruno, possui, né? O Intune, ele tem uma ferramenta que foi falada na apresentação de slide, que chama ajuda remota. É como se fosse o Ndesk do Intune, tá? Da Microsoft, no caso. Só que é uma ferramenta que ela não é simplesmente uma ferramenta de acesso remoto como o Ndesk, ela vai muito além, entendeu? Ela tem muitas outras funcionalidades. Então, é uma ferramenta que ela faz parte do licenciamento do Intune Suite, que, como a gente falou, é um add-on, é uma licença de complemento. Então, para você ter acesso a essa ferramenta, você precisa ter o Intune Suite. Porém, se você não vai utilizar todos os recursos que essa ferramenta de acesso remoto disponibiliza, e são muitos, às vezes você não precisa disso, você pode utilizar o Ndesk se você quiser, você pode botar dentro da lista de aplicativos homologados o Ndesk, e aí vai ser instalado para todos os seus usuários, quando você precisar acessar remotamente, você pega o código e acessa tranquilamente, entendeu? Outra pergunta aqui do Lucas. Conseguimos montar essa questão dos chamados? Eu acho que é montar o painel ali, né, para controle de chamados e tal. Você pode responder essa, Rafael? Você está mutado, tá, Rafael? Tava mutado, Na desculpa. verdade, É, Blair, o Lucas, acredito que ele está perguntando se poderíamos mostrar a questão dos Mostrar, chamados. perdão. Isso. tá, ele queria ver no portal, seria isso, né? Deixa eu ver Isso, aqui. acredito que sim. Vamos deixar para o final, Rafael. Vamos fazer a última demonstração, que é a da instalação do aplicativo. Se a gente tiver tempo aqui, a gente mostra no final, tá? Porque a Eu gente fui está fazer. estourado aqui. Eu fiz a instalação aqui, mas ele passou, Oi, Blair. Eu acho que ele não deve ter pego ainda a política. Se bem que ela tá mostrando aqui que ele foi atribuído. Na hora que eu entro aqui Ah, no sim. dispositivo, ele tá mostrando que a regra tá aqui. É, que é essa de admin aqui, ó. Tá vendo? Ele Uhum. mostrou que tá bem sucedido, mas na hora que eu fui fazer a instalação, ele acabou deixando passar a instalação. Mas eu não, ele Certo. nem baixou aqui. Mas ele não acabou não pegando. Pode ser que demore um pouquinho, por ser pela internet, pessoal. Pode ser que demore um pouquinho para ele pegar a política. Tem às vezes algum delayzinho, algum tempo de sincronismo ali para fazer, tá? Mas as Certo. políticas foram aplicadas. Pode falar. Essa questão da parte dos chamados, ô Lucas, infelizmente a gente não vai conseguir, porque a gente já estourou o tempo aqui em uns Sim. 30 minutos, tá? Mas talvez em uma próxima oportunidade a gente possa fazer uma parte 2 desse webinar, trazer funcionalidades novas, fazer como se fosse um workshop mesmo aqui, para mostrar para vocês 100% a parte prática, né? E aí trazer esse recurso. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo, mas depois a gente pode rever essa questão. Uma última pergunta aqui do Eduardo: precisa de licença do TeamViewer também ou só o Switch já posso utilizar? O TeamViewer é um outro software, tá, Eduardo? Então, assim, se você quer utilizar o TeamViewer, né, como ferramenta de acesso remoto para o seu ambiente e você quer contratar a licença dele, beleza, é uma questão interna de vocês. Mas você pode utilizar gratuito. O Ndesk, por exemplo, é gratuito, tá? Você pode utilizar ele se você não quiser fazer a aquisição de licenças. O Mas essa é uma TeamViewer, questão interna. o TeamViewer ele até tem uma integração com o Intune mesmo, mas dentro do Intune Suite, que foi o que ele quis dizer, tem a ajuda remota. E a ajuda remota, ela faz o que o TeamViewer faz. Ela vai fazer um acesso remoto ali na máquina do usuário e você vai conseguir intervir por ali, certo? Então, ele tem uma integração com o TeamViewer, mas você precisa do licenciamento do TeamViewer. Mas caso você tenha o Intune Suite, você tem uma ajuda remota. O ajuda remota foi liberado não faz tanto tempo pela Microsoft. Eles ainda estão trabalhando nisso ainda, que ainda falta algumas opções lá nele, mas assim já está sendo bem utilizado aí por muitos clientes, muita gente já está utilizando e trabalhando com a ajuda remota já do Switch.
Beleza. Vamos ter que encerrar, né? Já está na hora do almoço aqui. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui a participação de todos vocês, agradecer aqui pelo tempo, pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa apresentação. E só para finalizar aqui, tá? O Intune é uma excelente ferramenta. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, vocês podem procurar a gente para poder falar um pouco mais direcionado para a necessidade de vocês. Ah, tem um projeto aqui que acho que vai se encaixar muito bem com o Intune na minha empresa. Vamos conversar sobre esse projeto? Estamos à disposição para isso. A gente tem aqui uma equipe de serviços totalmente estruturada para atender qualquer tipo de demanda que vocês tenham relacionada ao Intune, relacionada a gerenciamento de dispositivos e aplicações remotamente, a segurança, conformidade, DLP, tudo isso a gente consegue implantar para vocês se deixar pronto, funcionando. E depois de estar implantado, a gente também tem serviço para fazer a gestão desse ambiente para vocês, né? E durante esse processo de gestão, a gente consegue também capacitar o time de TI de vocês para que vocês saibam fazer a gestão básica ali do Intune de maneira autônoma também, criar políticas e tudo mais. Então, estamos preparados aí para atender vocês em relação a isso. Espero que a gente possa ter ajudado em relação a essa questão. Mais alguma coisa, Pedro? Certo, complementando o agradecimento. Pessoal, obrigado pela presença. Estamos em meia hora do relógio, mas vocês ficaram conosco, isso é maravilhoso. Obrigado pelas perguntas, pela interação. Rafael e Blair, muito obrigado pela apresentação, pelo suporte, todo o time Gênesis e a todos os nossos convidados. Pessoal, enviaremos a gravação para vocês e entraremos em contato caso haja mais dúvidas aí. Mais uma vez, obrigado e uma ótima semana para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado, viu? pessoal. Boa tarde, boa quarta a todos. Tchau, tchau.